Por quê? Por que é necessário que Jesus retorne? Por que é tão crucial que ele volte ao mundo? Para condenar os ímpios. Os discípulos e o credo niceno ambos nos recordam que Cristo virá para julgar os vivos. Ou seja, aqueles que ainda vivem e aqueles que já faleceram. Isso é essencial para a conclusão desta era maligna presente. A história deve culminar no dia do julgamento. A injustiça na vida requer isso. É tão injusto ver os ímpios prosperarem enquanto os inocentes sofrem. A grande maioria dos crimes passa despercebida e sem punição. Caráter e circunstâncias pessoais, integridade e prosperidade, santidade e felicidade parecem ter pouca correlação. O instinto dita que o bem seja recompensado e o mal seja punido. A justiça de Deus demanda isso. Sua bondade questionou se você nunca corrigiu os erros que cometeu. Se ele é realmente o soberano do universo, ele também assume a responsabilidade de ser juiz. Se é verdade que Deus não se engana, pois tudo o que o homem semeia, isso também colherá, Gálatas 6:7. Deve haver um dia em que todas as contas serão ajustadas e todas as dívidas sejam pagas na íntegra. Mas por que um dia de julgamento? Já que a morte põe fim à oportunidade e estabelece um abismo entre o bem e o mal, por que nem todos são julgados no momento da morte, mas, em vez disso, aguardam até que toda a raça humana esteja no banco dos réus? Lucas 16:26. E além de tudo isso, entre nós e vocês há um grande abismo estabelecido, para que os que desejam passar daqui até vocês não possam, nem os de lá passem para cá. Porque Deus deve ser publicamente vindicado. Ele deve ser visto como justo em suas decisões em relação ao nosso destino. Ele foi acusado de injustiça em várias ocasiões. Essas críticas devem ser silenciadas para que todos possam perguntar, como Abraão fez, e o juiz de toda a terra não fará o que é certo? Gênesis 18:25. Eu poderia ficar longe de você e fazer isso? Matar o justo junto com o ímpio, para que o justo seja tratado como o ímpio. Isso não está certo. O juiz de toda a terra não fará o que é certo? Porque Jesus precisava ser publicamente justificado. Sua crucificação foi a maior injustiça de todas, o dia mais sombrio literalmente na história da humanidade. A última visão que o mundo teve dele era de um criminoso desgraçado. Todos devem estar presentes para testemunhar a anulação dos veredictos, porque o povo do Senhor deve ser vindicado publicamente. Eles escolheram o lado de Deus e da verdade, mas em um mundo perverso pagaram o preço muitas vezes com suas vidas por tomar uma posição. Essas são as pessoas a quem Jesus se referiu como seus irmãos e irmãs. Eles devem ser honrados na presença daqueles que os trataram com desprezo e ódio. Hebreus 2:11. Porque tanto o que santifica quanto os que são santificados são todos de um só, por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Mateus 25:40. E o rei responderá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus irmãos, até ao menor deles, a mim o fizestes. Então chegará o dia em que a justiça será feita. Cada ser humano tem dois compromissos futuros, nenhum dos quais pode ser marcado em um calendário. O primeiro encontro é diferente para cada pessoa. O segundo é igual para todos. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Muitos imaginam que esse encontro imenso ocorrerá no céu, talvez devido à ideia errônea de que todos vão para o céu quando morrem. Os cristãos podem confundir o trono mencionado em Apocalipse 4:5 com o grande trono branco mencionado em Apocalipse 20:11. Um é o trono de Deus no céu, e o outro é o trono de Cristo na terra.
Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Os seres humanos serão julgados aqui na terra, o lugar onde vivem em pecado. Este é o ponto onde seu destino será decidido. Como poderia um Deus Santo permitir que pecadores entrem no céu mesmo que por um dia? Claro, muitos já terão morrido, e eles precisarão ser trazidos de volta à vida para serem julgados. A Bíblia fala da ressurreição, tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5:29. E sairão, dos que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Atos 24:15. E tenho esperança em Deus, esperança que eles também têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. O Hades, o local onde os espíritos dos falecidos residem, liberará seus habitantes para serem ressuscitados. Todos, se foram enterrados, cremados ou perdidos no mar, aparecerão novamente diante de seu juiz na terra. Apocalipse 20:12-13. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que havia feito. O Novo Testamento ensina que haverá duas ressurreições separadas pelo milênio. Apocalipse 24:6. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram à vida até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Na verdade, considerando o primeiro domingo da Páscoa, há 3 ressurreições: a de Jesus, aquela dos santos que saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus, e a ressurreição do último dia. 1 Coríntios 15:23 e 24. Cada um, porém, na sua ordem, em Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A seguir, o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Os seres humanos serão julgados nesta terra por um ser humano. Isso pode parecer surpreendente para aqueles que esperam que Deus mesmo seja o juiz. No entanto, ele delegou essa função a um de nós. Pois ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que designou, Atos 17:31. O que vi foi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Pois é necessário que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus frequentemente afirmava quem tinha autoridade para decidir o destino eterno das nações e dos indivíduos. Mateus 7:21 e 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres?
Então eu lhes direi claramente, e nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 13, 41 e 43. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. E lançá-los na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 25, 30 e 33. E o servo inútil, jogue-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos consigo, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará o povo, um do outro, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Essa afirmação só pode ser explicada de três maneiras: ou Jesus era louco, mau ou Deus. Se ele fosse um lunático, um mentiroso ou o Senhor. Somente se ele fosse o Deus-homem, divino e humano ao mesmo tempo, estaria perfeitamente qualificado para ser o juiz de todos. E ele já fez tudo o que podia para nos salvar do julgamento. Devido à sua dupla natureza, Jesus pode administrar justiça perfeita. Sua humanidade o capacita a compreender, a viver em nosso mundo com nossas pressões e tentações, sem pecado. Sua divindade lhe concede conhecimento, ele nos conhece completamente, nossos pecados ocultos, palavras descuidadas, segundas intenções e emoções mais profundas. Suas decisões serão completamente justas. Além disso, ele levará em consideração nosso conhecimento ou falta de conhecimento do que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia afirma que seremos julgados de acordo com a luz que tivemos, seja a plena luz do Evangelho, os 10 mandamentos ou mesmo uma luz menor que brilha através da criação exterior e da consciência interior. Romanos 1:20. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 2:12 e 16. Todos os que pecaram sem a lei, também pedirão sem a lei, e todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Pois não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas sim os que obedecem à lei que serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Isso mostra que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. E a consciência deles também testemunha, e os seus pensamentos os acusam ou até mesmo os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, como proclamado por meu Evangelho. Toda a nossa vida será exposta. Cada pensamento, palavra e ação. Romanos 2:6. Deus o retribuirá a cada um conforme o seu procedimento ou ponto. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Tudo foi registrado em livros que serão abertos naquele dia. Apocalipse 20:12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E você? Está preparado para a volta de Jesus? Ao chegarmos ao término desta mensagem, gostaria de reforçar a importância de deixar o seu amém ou nos comentários.
Essa simples palavra carrega consigo a força da nossa fé e união, sendo uma forma de expressar que essa mensagem tocou o seu coração. Lembre-se também de compartilhar este vídeo com aqueles que você ama. Pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Juntos, iremos espalhar a esperança e o amor que o nosso Pastor Celestial nos proporciona a cada dia. Agradecemos imensamente.